Queridos, eu quero saudar você que está para assistir esse vídeo. Eu quero saudar você com a paz do Senhor. Eu queria deixar nesta manhã uma palavra para a tua vida. E essa palavra se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, no versículo 1 a seguir, onde a voz do Senhor vem sobre a vida do profeta Jeremias. E o Senhor dá uma ordem a Jeremias, porque o Senhor tinha algo a tratar com ele e também com a nação, com Judá. O Senhor tinha dito: desce à casa do oleiro, desce à casa do oleiro, e lá falarei contigo, Jeremias. E Deus, ele leva Jeremias até a casa do oleiro, onde era amassado o barro. Olha que mistério, onde Deus queria aplicar algumas lições a Jeremias e também à nação, quando ele disse que olha a obra que o oleiro realiza com suas mãos, Jeremias. E nessa obra que o oleiro realizava, o texto diz que o vaso parecia que tomava uma deformidade e se quebrava. Só que neste exato momento, o oleiro, ele não descarta o vaso. Ele insiste no processo de fabricação do vaso. Ele não desperdiça. A matéria-prima que ele tinha, ele continua a insistir a usá-la. E é lindo que na lição do capítulo 18, ele vai e refaz o vaso. E o texto diz que ele refaz conforme a sua vontade, conforme o seu padrão. Porque o que trabalha com vaso, ele trabalha moldando, e a palavra moldar significa medida pequena, padrão. Então, quando ele forma o vaso, quando ele decide fazer, existe um padrão. E o padrão não é conforme a vontade do vaso, mas daquele que o faz. E a nossa grande dificuldade é entender isso, que existe um padrão de Deus. E esse padrão é que vai fazer com que o vaso se torne agradável da vontade de Deus e não da vontade dos homens. E o Senhor queria ensinar isso a Jeremias. Jeremias, eu estou fazendo um vaso, não é conforme o padrão de A ou de B, em agradar a A ou B, é conforme me agradar. Você não está para agradar homens e nem si próprio, mas agradar o próprio Deus, é o padrão de Deus, conforme a minha vontade, conforme a minha obra. Esse é o mistério. E eu e você precisamos entender isso, porque muitas das vezes nós não queremos entrar no padrão de Deus. E o segredo entra no padrão de Deus. Deixa a mão do oleiro amassar o barro. Ele precisa amassar o barro. E na forma em que ele trabalha o oleiro, ele precisa também retirar algumas coisas. Porque até mesmo para que o projeto ele desenrole, encaminhe, desenvolva, o oleiro ele tira algumas coisas. Ele vai tirar raiz, ele vai tirar terra, ele vai tirar pedra. E na maioria das vezes que o vaso ele não chega ao momento exato, perfeito que Deus quer, ou que o oleiro em si quer, é por causa de algumas coisas que estão atrapalhando. Pedra, raiz, areia. E existe todo um processo. E na hora da fabricação, quando dá errado, é justamente por causa disso que tem que tirar coisa. E às vezes a gente não quer que essas coisas saiam da gente. Retira essas coisas. Não anda mais com ela, com essas coisas, não. Não. Aquilo que atrapalha o vaso tomar forma. Essa palavra que Deus ministra nessa manhã para a tua vida. Ouça a voz de Deus, porque Deus, de fato, ele tem um controle. A olaria dele, a pedra está rodando e o vaso vai tomar forma. E é conforme a vontade dele. Que Deus abençoe nesta manhã a tua vida. Em nome de Jesus. Paz de Cristo.